Pega aí seu caderno de história que vamos começar. Pronto, aí tem todas as coisas pra gente fazer. Aqui já tá ok. Deixa eu ver se João Vitor vem, se Caio vem. Bom dia, Ivoni. Ivoni? Bom dia, professor. Falei. Ah, não escutei não. Você deve ter falado bem baixinho. Ivoni, João Vitor. Vou ligar pra ele agorinha. Micael, morro de ligar pra tu, Micael. Tu tava dormindo, foi? Morro de ligar pra tu, liguei pra tua mãe, os números todinho e tu não consegue, tu não atendeu. Que sono foi esse, hein? Micael, tá dormindo, é? Oi, professor. Morri de ligar pra você, homem. Mandei mensagem e tudo mais. Que sono pesado foi esse, hein? Foi dormir tarde, foi? Mais ou menos. É, deve ter sido. Tava viajando, não? Não. Ah, Oi, pega aí seu professor ca... Marconi. Bom Olha, eu dia, estava João. fazendo atividade de educação física e não vi que você tinha mandado o link, só vi depois, viu? Desculpa aí. Aí aquela atividade pode ser feita à tarde, viu? Pega aí seu caderno de Não, história, bota aí a Era Vargas. certo, professor. Samanta tá aí? Tá. Rebeca, Oi, Samanta. professor. Opa, tudo certo. Yasmin tá com problema aqui na internet, ela já avisou. Aí tá tudo ok, né? Então vamos aí. Pegue seu caderno de história. Caio tá entrando agora. Pegue seu caderno de história. Que a gente vai pegar. Deixa eu só aqui falar com Francisca. Que eu tenho que fechar aqui uma aula. Só um minutinho. Do plural também. Ligaram e disseram, tá vendo? Francisca, Oi, peraí, que eu vou fechar a aula para recomeçar a outra. Peraí, um minuto. estou esperando. Pronto, segunda aula, Francisca. Até Beleza, 11h55, viu? certo. Bora lá, gente. Tchau, boa aula. Entender, Ah, professor. entenderam até aí? Aí vamos aqui, pegue seu caderninho aí de história, coloque aí a Era Vargas, certo? Que vamos, a gente já começou esse capítulo, esse assunto de história, e vamos dar continuidade. Então, lembrar que a gente falou nas aulas anteriores sobre os anos de 1920. O que é que aconteceu em 1920? A Semana de Arte Moderna, a fundação da primeira Universidade do Brasil no Rio de Janeiro. Aí, em 1927, foi a fundação da segunda Universidade Federal aqui no Brasil, que foi a de Minas Gerais. E várias revoluções de 1930, como a revolução aqui, o tenentismo, que foi com a coluna Prestes, certo? E essa coluna Prestes, ela foi andando pelo Brasil todinho para fazer com que o povo se revoltasse contra o governo. Aí a junta eleitoral deu vitória a Vargas e justamente ele governou. Então a gente vai entrar nessa governança de Getúlio Vargas. Já ouviram falar de Getúlio Vargas, né? Claro, professor. Pronto, então vai ser aí a aula de hoje é a Era Vargas. Aí nós temos aí, você bota aí o título da aula e assim, Getúlio Vargas fez muita coisa boa para o trabalhador, por isso que ele teve grande aceitação e grande admiração pelos trabalhadores. Aí nós vamos falar sobre isso. Ele botou o voto feminino, certo? Lembrar que a oligarquia, a política do café com leite, que ora tinha um presidente de São Paulo, ora tinha um presidente de Minas Gerais. Então, quando Arthur Bernardes, que era presidente de São Paulo, não quis seguir essa tendência, aí houve então uma rebelião para que ele não fizesse assim. Então, em 1930 também
João Pessoa, o candidato a vice de Getúlio Vargas, ele é assassinado em Recife, certo? Sendo assassinado em Recife, aí cria toda essa revolução no Brasil e vai começar então a Era Vargas. Ele fez coisa boa? Fez coisa ruim? Também fez, viu? Então vamos aqui. Olha, sob a liderança de Getúlio Vargas, aqui ó, a mulher exercendo o direito ao voto nas eleições constituintes de 1933 no Brasil, certo? Com a Revolução de 1930, teve o início um governo de coalizão que reunia diferentes setores da sociedade brasileira, rompendo com o domínio das oligarquias cafeeiras paulista e mineira. Getúlio Vargas recebeu o poder em caráter provisório, mas permaneceu nele até 1945, ora por via constitucional, ora como ditador. Para se manter no cargo, Vargas atraiu para si o apoio de vários grupos sociais, como parte dos integrantes do movimento tenentista, que foi incorporado ao governo. Porém, aqueles que defendiam reformas mais profundas, como Luiz Carlos Prestes, foram presos e silenciados. A burguesia industrial e a classe média urbana também apoiavam o regime de Getúlio Vargas, assim como as oligarquias ligadas às outras atividades agrícolas que não a cafeicultura. Todos tinham a expectativa de obter maior participação nas decisões governamentais, em especial na área econômica, tá certo? Então, Oi. Como você tinha falado sobre 1930, né? Eu tenho uma coisa copiada no caderno que fala sobre 1930, que foi as eleições que ocorreram, que diz assim: as eleições de 1930, né, foram polarizadas entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas, certo? Uhum. Aí isso foi lançado pela Aliança Liberal. Aí a vitória de Júlio Prestes foi garantida por fraudes e voto de cabresto. E ela foi aceita no início. Depois disso, o movimento civil-militar aconteceu e acabou derrubando o presidente Washington Luiz e transferiu o poder de Vargas. Não foi isso que aconteceu? Isso, foi isso que aconteceu. E o Washington Luiz foi depois de Arthur Bernardes, viu? Pronto. Certo. Então, nós temos aqui, ó, fale sobre Getúlio Vargas. Aí, ele rompeu com as tradições, com os domínios da tradição aqui. Recebeu o poder em caráter provisório, mas permaneceu até 1945. Ele atraiu para si o apoio de vários grupos sociais, certo? Deixa eu ver o que mais. A burguesia industrial e a classe média urbana também o apoiavam, certo? As oligarquias ligadas a outras atividades agrícolas também apoiavam ele, certo? E todos tinham a expectativa de obter maior participação nas decisões governamentais. Então pronto, isso aí a gente já tá bom. Aí se vocês quiserem tirar, faz a questão no caderno, tira o print e copia depois, à tarde. Se você quiser ver o vídeo depois, você vai ter que pausar o vídeo e fazer a questão, viu? Fazer a questão professor, assim. Deixa eu copiar logo aqui. Oi? Deixa eu copiar logo aqui, espera um pouquinho, porque tem tanta coisa pra fazer de tarde aí. A resposta? Oi? O que o senhor grifou aí. Não, eu vou deixar você copiar agora não. Tira o print e copia mais tarde, senão vai demorar muito aqui pra mim. Então vai, tira o print e copia mais tarde. Eu já vou passar aqui. Posso esperar não. Pode passar. Pronto. Aí todo mundo aí tirou print, né? Faça a pergunta e vê aí, tá certo? Agora Vargas no poder. Aí eu falei aqui para vocês da linha de tempo, a linha temporal, o que é que aconteceu no Brasil. O primeiro governo provisório de Getúlio Vargas foi de 1930 a 1934. Teve a Revolução de 1930. Em 1932 teve a Revolução Constitucionalista. Aí vai para o governo constitucional de 1934 a 1937. Houve uma Constituição em 1934 que incluiu o voto feminino.
Depois teve o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945. Em 1937 já teve outra Constituição. Em 1941 teve a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, que vai tratar dos minérios de ferro e exportação. Em 1942 o Brasil declara guerra ao eixo, né, contra o nazismo. E em 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Aí aqui nós já tínhamos visto, né? Quando Vargas chegou ao poder, o país ainda sentiu os efeitos da crise mundial de 1929, principalmente na cafeicultura, e estava submetido à política de valorização do café e a seus efeitos econômicos. Lembrar que em 1929 teve a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E depois teve o New Deal, que foi um plano de governo lá do presidente americano para restabelecer a economia. Muitas pessoas se mataram porque ficaram pobres da noite para o dia, porque tinham suas economias na Bolsa de Valores. E aí, quando quebrou a Bolsa de Valores, né, teve esse problema aí. Os cafeicultores do Brasil que exportavam, né, o café, aí eles quebraram geral, né? Não tinha dinheiro para nada, certo? Então muitos deles terminaram morrendo. Aí Vargas também contou com o apoio de parte do operariado e por meio da ampla reforma na legislação legalizou e controlou os sindicatos, além de estabelecer um conjunto de leis que atendiam parte dos anseios dos trabalhadores, mediando os conflitos entre empregados e patrões. Os trabalhadores continuaram afastados do poder. Então, vamos colocar aqui o que fez Getúlio Vargas. O que fez Getúlio para ter apoio do operariado. Certo? Que fez Getúlio Vargas para ter apoio ao operariado. Aí, ó, ele pegou, fez uma ampla reforma na legislação, legalizou e controlou os sindicatos, estabeleceu um conjunto de leis que atendiam patrões e trabalhadores, mediando os conflitos entre essas pessoas, né? Mas eles continuavam afastados do poder. Então, usando práticas populistas e paternalistas, o presidente criou uma imagem positiva entre a população. Então, vocês aí façam um print para a gente dar sequência. Podemos? Não, professor. Podemos, professor. Calma. Uhum. Pera. E professor, enquanto tem esse tempinho, cadê o Chico, professor? Tá ali. Ele tá ali virado, é grande. Eita. Então, podemos agora, Ivani? Pode, professor. Pronto. Aí aqui é Getúlio Vargas, olha ele ali, né, no meio das pessoas, as pessoas gostavam dele. Dividindo a Era Vargas. Para facilitar os estudos, dividimos a Era Vargas em 1930 a 1943 em 3 períodos. Ele ganhou 15 anos de poder, né? Ele ficou. O governo provisório de 1930 a 1934, o governo constitucional 1934 a 1937 e o período ditatorial que os propagandistas do governo denominaram Estado Novo, 1937 a 1945. Para dar a entender que uma nova época se iniciava. Aí vamos aqui. Populismo e paternalismo. É chamado de populista o governo que promete satisfazer as necessidades imediatas das camadas menos privilegiadas. Então, o que é um governo populista? Certo? Aí a gente vai fazer aqui, ó, o que é um governo populista como de Getúlio Vargas, né? É o governo que promete satisfazer as necessidades imediatas das camadas menos privilegiadas da população, de maneira a obter o apoio popular. Um governo absolutista, aliás populista,
raramente atende de modo pleno às reivindicações populares e quase sempre se justifica como conciliador dos interesses dos diversos grupos sociais. Vale lembrar que o termo populista muitas vezes é usado como insulto para se referir a um governante que engana multidões para se manter no poder. É preciso considerar que se milhões de pessoas apoiaram um governo classificado como populista, foi por entender que isso seria vantajoso. O populismo se espalhou pela América Latina depois da crise de 1929. Getúlio Vargas no Brasil, Juan Domingo Perón na Argentina e outros, né? Peronistas, né? Os peronistas, chamados de peronistas. Que tem Evita, né? Já ouviram falar em Evita? Evita Perón? Era a mulher de Juan Domingo Perón. Ele foi presidente da Argentina. E aí as pessoas até hoje gostam muito dessa família Perón. Aí quem segue na política eles é chamado de peronista, né? E Madonna fez até um filme chamado Evita Perón, falando sobre a vida dessa esposa de Juan Domingo Perón, que ela era muito bem quista pelas pessoas, né? Lá. Até hoje, viu? Então tem até hoje, porque eles eram governos populistas, que faziam práticas, né? Faziam práticas para que as pessoas pudessem, assim, as pessoas menos favorecidas pudessem ter algum apoio, né? Alguma necessidade que fosse satisfeita. Aí, essas práticas mais comuns desses governos estavam suspensão dos direitos democráticos, incentivo à industrialização e à urbanização, o consequente aumento das camadas médias, maior interferência do Estado na economia, discurso nacionalista, criação de leis trabalhistas. O governante populista também se apresentava como pai da população, disfarçando o autoritarismo sob a forma de proteção. Esse comportamento é chamado de paternalismo. Vou passar, tire aí o print para eu passar, viu? Posso passar? Calma, peraí. Não, peraí, pessoal, calma. Certo. Pronto, pessoal, pode passar. Ok, aí aqui ó, nós temos Vargas no campo do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Olha o povo aí aplaudindo ele, certo? Todo mundo aí na festa de 1º de maio de 1945, ele no Rolls Royce, certo? Agora vamos falar um pouco sobre o governo provisório de Getúlio Vargas. O governo provisório de Getúlio Vargas, quando ele assume em 1930, depois do que Joãozinho leu aí, dessas confusões todas, aí ele vai suspender a Constituição, ele vai fechar o Congresso Nacional, as Assembleias Estaduais e as Câmaras Municipais. E ele vai então nomear pessoas de sua confiança para governar os estados, chamados de interventores. Geralmente eram tenentes, né? Ele pretendia estabelecer total controle sobre o aparelho do Estado. Ele criou novos ministérios. Não, aí eu vou botar aqui. O que fez Getúlio Vargas no governo provisório? Certo? Aí, o que é que ele fez? Ele suspendeu a Constituição, fechou o Congresso, as Assembleias e as Câmaras Municipais, nomeou pessoas de sua confiança para governar os estados, chamados de interventores, certo? E aí criou novos ministérios, o Ministério da Educação e Saúde Pública, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, regulamentou direitos trabalhistas, ou seja, ele aqui querendo apoiar o povo, né, os direitos trabalhistas. Ele limitou a jornada de trabalho diária de 8 horas, férias remuneradas e proibiu o emprego de mulheres e crianças no período noturno, certo? Em lugares insalubres. Então ele fez isso aí. O que é lugar insalubre? É lugar que tem perigo, é lugar que a pessoa pode sofrer um acidente, certo? Então Getúlio Vargas fez tudo isso aí, tá certo? Aí, vejam aí que eu vou passar, viu?
Calma, pera. Pronto, você pode passar. Ok. Espera, professor. Certo. Prontinho, pode passar. Certo. Aí vamos aqui para a próxima aqui. Certo? Vamos lá. Aí vamos para a Revolução Constitucionalista. Então esse governo provisório, ele fez tudo isso, né? Fechou o Congresso, a Assembleia, as câmaras, botou interventor no Estado, ele criou novos ministérios, regulamentou direitos trabalhistas, deu a limitação de 8 horas diárias para as pessoas, férias remuneradas anuais, proibiu o emprego de mulheres e crianças no período noturno em locais insalubres. Aí a Revolução Constitucionalista. Olha, aqui nós temos os ataques das forças federais e a resistência das forças constitucionalistas, aqui no estado de São Paulo. Os cafeicultores do Partido Republicano Paulista obtiveram o apoio do Partido Democrático, defendendo uma nova Constituição. Espera só um instante. Aí eles pegaram, você vai ver que vai começar outras confusões. Então defenderam uma nova Constituição, além de serem contra a nomeação do interventor escolhido para governar o estado de São Paulo, né? Aí eles se reuniram e formaram a Frente Única Paulista, e nisso eles começaram a fazer manifestações, né, por toda São Paulo. Uma dessas, 4 estudantes foram mortos, né? Os estudantes lá foram lá reivindicar nessas manifestações. Aí 4 estudantes foram mortos lá na confusão, né? Aí Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. As iniciais de seus nomes, MMDC, transformaram-se em símbolo de luta dos paulistas pela Constituição. Então, a gente sabe muito bem que as pessoas gostam de estar reivindicando as coisas. Aí 4 estudantes nessa reivindicação terminaram morrendo, certo? A gente vê o povo armado, vê o povo nessas manifestações aí, povo armado, povo que era cheio de razão. E aí, nesse período, 4 estudantes foram mortos. No dia 9 de julho de 1932, começou um levante em São Paulo, certo? Um levante armado. As pessoas estavam armadas, certo? E esse levante armado era contra o governo federal. E os membros da Federação da União Paulista, né? Essa federação que a gente viu aqui, Frente Única Paulista, é uma federação também. Com os militares e o apoio da força pública, eles do estado de São Paulo fizeram toda essa manifestação. A imprensa local chamou o povo paulista à luta por meio de uma intensa propaganda em jornais, certo? Revistas e no rádio. Pessoas de todas as classes sociais do estado se mobilizaram a favor da nova Constituição. Aí 200 mil homens se alistaram nas forças constitucionalistas de São Paulo, incluindo voluntários de outros estados. Tá vendo? Aí o negócio é muito movimentado. Incluindo voluntários de outros estados. Mulheres participaram costurando bandeiras e uniformes para os combatentes e servindo como enfermeiras. Aí agora o governo federal, por sua vez, ele conta com a ajuda dos batalhões de estados aliados e impôs uma série de derrotas aos constitucionalistas, até sua rendição em setembro desse mesmo ano, de 1932, certo?
Lá em São Paulo, tem uma avenida muito importante chamada Avenida 9 de Julho. Aí 9 de Julho, em referência a esse levante armado contra o governo federal, viu? 9 de Julho é uma avenida muito importante lá. Aí, 1932 isso. Mas em 1934 vai ter a Constituição. Encerrando o conflito, certo? Aí aqui eu não vou fazer pergunta, porque não tem sentido aqui. Para encerrar o conflito, Vargas convocou eleições para maio de 1933, a fim de escolher entre os parlamentares eleitos aqueles que ficariam encarregados de elaborar uma nova Constituição. Nessas eleições, pela primeira vez na história brasileira, mulheres puderam votar e a se candidatar. Então, o que aconteceu em 1933, no período que Getúlio governava? Certo? Aqui vai ser essa pergunta. Aí ele convocou novas eleições, certo? Para escolher entre os parlamentares aqueles que ficariam encarregados de elaborar uma nova Constituição. Aí as mulheres puderam votar e se candidatar, né, nessas eleições, certo? Os deputados foram eleitos, formaram uma Assembleia Constituinte que promulgou a nova Constituição em 1934. A nova Carta Magna tinha como principais características. Quais eram as características da Constituição de 1934? Quais eram as características da Constituição de 1934? Viu? As características aqui, as características. Os deputados eleitos formaram uma Assembleia Constituinte que promulgou as características: a manutenção do regime federativo e presidencialista, 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, extinção do cargo de vice-presidente, não tinha mais, o voto secreto, eleições diretas para o executivo, legislativo e municipal, o voto feminino, presença, várias leis trabalhistas que tinha lá, né? Criação do mandado de segurança para defender o cidadão, o ensino primário obrigatório e gratuito, que não tinha. Deixa eu ver o que aí tem mais, só isso. Aí essas foram as características da nova Constituição. Aí tira o print, viu? E vamos aí para frente. Tiraram já? Sim, professor. Pronto, então, aí aqui a promulgada Constituição, a Assembleia Constituinte transformou-se em Câmara dos Deputados. As suas funções cabia eleger o novo presidente da República. No caso, Getúlio Vargas foi escolhido para um mandato de 4 anos. Aí a fundação da Frente Negra Brasileira. Vou pedir para Joãozinho ler aqui, criada em São Paulo em 1931. Lê aí para mim. Claro, professor. Criada em São Paulo em 1931, a frente luta contra a discriminação racial e de cor em lugares públicos. Seu objetivo é integrar os negros à sociedade nacional, inclusive na política oficial. Uma de suas ações será a denúncia dos hotéis, os bares, barbeiros, os clubes e departamentos de polícia que vetarem a entrada de negros. O jornal A Voz da Raça era o órgão oficial da frente, que começou a circular em março de 1933, com notícias sobre as lutas e conquistas dos negros no Brasil e no exterior. Formada por funcionários públicos, trabalhadores subalternos e até desempregados,
A instituição contava com departamentos jurídico, social, artístico, musical, esportivo, de saúde, de propaganda e de instrução. Mulheres participavam ativamente da entidade. A cruzada feminina se encarregava dos trabalhos assistencialistas e as Rosas Negras organizavam bailes e festivais artísticos. Nos meses seguintes, a fundação abriu filiais no interior de São Paulo, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, o Rio Grande do Sul, Pernambuco, Espírito Santo e o Maranhão. Ok, aí aqui tem a frente, a frente negra brasileira aqui, né? Formada aí, atuou em várias áreas, certo? E em 1935, ok? Aí Vargas de 1934 a 37. Como eu vou ter que ir ali pegar minha habilitação na Casa da Cidadania, eu vou para a aula agora. Aí amanhã eu vou ter uma aula só com vocês sobre isso, tá certo? Certo, professor. Pronto, então bom dia. Eu esqueci de falar para vocês ainda. Olhe, a diretora disse que vou falar para vocês porque foi a única turma que eu não falei. O 9º ano e o 6º ano vão ficar online. A flexibilização da escola vai ser com o 7º e o 8º. A princípio vai ser assim, viu? Então, a diretora disse que vai começar com o 7º e o 8º pela quantidade de pessoas que decidiram ir. Tinha menos de 30% do 9º e do 6º. Por isso que ela disse que não tinha condição de flexibilizar para o 7º e 8º. Mas aí ela disse que ao longo do tempo pode flexibilizar, mas aí a gente vai vendo. Ela disse que os simulados vão ser presenciais, viu? Então no final desse mês vai ter um simulado. Vocês vão fazer todas as provas no único dia, que é o dia 27/9. Na última semana de setembro vai ter o simulado. Vai começar com o 9º ano na segunda-feira. Então nesse dia não tem aula para o 9º. Vai fazer o simulado na escola, todo mundo vai fazer. Aí tem que levar sua máscara, tem que levar seu álcool em gel, tem que levar sua água na garrafinha, lá não vai ter água, não pode levar merenda, viu? Ela já explicou tudo isso aí para eu avisar vocês, viu? Aí qualquer dúvida tem que falar com ela. Aí quando for no final de novembro, vai ter o 2º simulado, que é o simulado do 4º bimestre. Então, no final de setembro é do 3º e no final de novembro do 4º. Os testes vão continuar online, tá certo? Vão continuar online, certo? Para vocês, aqueles que forem voltar para a aula do 8º e do 7º vão fazer teste em papel. Enquanto que os outros que não forem vai ficar online, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. As recuperações, para quem ficar em recuperação, vai ser numa data que ela vai determinar e ela vai entrar em contato, tá certo? Alguma dúvida? Não. Nenhuma dúvida, professor. Eu estou restabelecendo as turmas do Google Sala de Aula. Postem as fotos do teste de matemática, postem as fotos de todas as atividades que vocês têm que está acumulada, poste lá e também vai ter exercício. Lembre-se de fazer os exercícios de hoje e à tarde, e tem o dia de educação física até terça-feira, viu? Tá certo? Certo, professor. Pronto, tchau vocês, bom dia, pode sair. Ivone é a primeira a sair, quer ver? Eu não disse? Eu disse! Ivone é a primeira a sair. Pois é, professor. Tchau, Joãozinho. Mas então, tchau, professor. Então, bom Tchau, dia. tchau. Com Deus. Oi?